Boa tarde na presença de Deus, que vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome de Jesus. Estamos de volta com mais um tempo de curar, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por tudo que fez, está fazendo e ainda fará neste dia em nossas vidas, por nossas vidas e através de nossas vidas. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Quero contar com o seu auxílio para estarmos compartilhando, ventilando esta mensagem, este tempo de reflexão, de ministração, de cura, de liberdade, de provisão e de vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Este é o episódio de número 27, nós estamos avançando, faltam poucos dias para uma das festas mais preciosas bíblicas, uma das festas bíblicas mais preciosas, que é Sukkot, ou Pentecostes, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Sukkot não, é Shavuot, Shavuot, Pentecostes, no nome do Senhor Jesus Cristo, onde as promessas do Senhor, elas são cumpridas, nós recebemos aquilo que o Senhor está a liberar no nome de Jesus. Boa tarde na presença de Deus, meu filho Cláudio, Deus te abençoe no nome de Jesus, boa aula daqui a pouco. Então, uma festa maravilhosa da parte do Senhor, onde o Senhor começa a entregar das suas promessas, nós começamos a acessar as promessas do Senhor, nós estamos na jornada em direção a estas promessas. Este tempo de curar é mais do que um momento apenas, é um processo, é uma caminhada em direção às promessas no nome do Senhor Jesus. É um processo que nos leva à promessa do Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido a nós neste tempo. Começa a se abrir a nós no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar curados para isso, libertos para isso. Nós precisamos estar bem posicionados para que nós possamos receber no nome do Senhor Jesus. Shalom, pastor Rodrigo, Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Abençoe sua amada esposa, abençoe a todos no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos compartilhando, vamos mergulhar neste tempo maravilhoso da parte do Senhor. Deixa eu só silenciar aqui e as mensagens estão chegando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Shalom. Que vençam hoje, amanhã e sempre, pastor. No nome de Jesus. Deus seja convosco sempre. Continue a realizar coisas extraordinárias através de vossas vidas. Vamos orar, Pai. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esta jornada. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Pai, pela Tua presença, a Tua palavra e o Teu poder. Obrigado, Pai, porque o Senhor não muda. Tu és imutável, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, pela Sua graça e soberania, que nos é revelada, que nos é entregue no nome de Jesus. Nós entramos no favor do Senhor, nós entramos neste tempo favorável e nós usufruímos de tudo aquilo que o Senhor está a realizar. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Não nos deixe atrapalhar, não deixe que ninguém nos atrapalhe, não nos deixe atrapalhar ninguém. Em nome de Jesus, não deixe que ninguém te atrapalhe. Realize tudo aquilo que o Senhor quer realizar nesta tarde, no nome de Jesus, em nossas vidas, por nossas vidas e através de nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado mais uma vez através deste tempo de curar, através da reflexão da Tua palavra, através da Tua presença e do Teu poder, Pai, durante as ministrações, em o nome poderoso, o nome de Jesus. Shalom, filhos! Diaconisa perfeita, profetisa Edna, que o Senhor os abençoe, as abençoe com todas as bênçãos. O áudio está chegando em boa qualidade a todos? Por favor, me confirmem. Glória a Deus. Olha só, te encorajo a ficar até o final, que hoje eu vou contar a primeira vez que sozinho eu expulsei um demônio, hein? Sozinho expulsei um demônio, meu Deus do céu. Já contei a primeira vez que auxiliei alguém, a expulsar um demônio. Tive que segurar um demônio mais de 2 horas no chão. O demônio quase me joga pro teto, quase me joga para cima e para baixo. Contei também a vez que eu tentei, que eu levei 12 horas, entre 7 e 12 horas, tentando expulsar o demônio de uma criança de 12 anos de idade. Contei também a primeira vez que eu fui expulsar um demônio sozinho, praticamente sozinho. Tava só eu e hoje o pastor Ednei, hoje é pastor. E o dia que o demônio me colocou para correr, que o demônio pregou para mim, e eu nunca me esqueci daquele sermão, nunca mesmo, nunca me esqueci.
Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Me ensinou a não ter medo, mas confiar no meu Deus. E isso com a panela de pressão na mão, né? Foi debaixo de ameaça que ele pregou para mim. Eita Jesus! Então só o Senhor mesmo para proporcionar todas essas coisas. E eu vou relatar hoje para vocês, antes de terminar este tempo de curar, o dia que eu expulsei o demônio pela primeira vez. Foi na autoridade e no poder de Deus. Uau, foi muito diferente, mas foi... já você vai saber, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos a tratar de um tema muito importante neste tempo. Nós não podemos estar alheios a este tema. Nós não podemos deixar que se escape esta oportunidade. Nós estamos a falar sobre persistência para chegar na vitória. Como eu mencionei no início dessa live, Deus está a nos levar para promessas. Deus está a nos abrir promessas neste tempo. Nós estamos em uma jornada espiritual. A vida é espiritual. O nosso inimigo é espiritual. As armas que estão disponíveis para nós são espirituais. Inclusive, ainda há pouco, meio-dia, nós entregamos o nosso terceiro dia de jejum. Entregamos o nosso terceiro jejum, fechamos o terceiro dia para a glória e a honra do Senhor. Estamos a exercer, estamos a nos apropriar e usar as armas espirituais que nos foram dadas. Boa tarde na presença de Deus, filhos. Deus abençoe princesa Marcela, Deus abençoe o filho Lucas, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então nós estamos em um propósito de jejum, oração, Bíblia e comunhão, para que nós não sejamos devorados pelas trevas, não sejamos massacrados pelas trevas. Nós estamos em um tempo de guerra, de luta, de batalha, e nós precisamos nos posicionar para vencer. Deus será conosco se nós nos levantarmos e formos e batalharmos, e guerrearmos, e lutarmos. Agora, se nós ficarmos de braços cruzados, se nós ficarmos distraídos, de forma vulnerável, enfraquecidos, desanimados, nós seremos triturados pelas trevas. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro, ele instrui claramente, dizendo assim, sejam sóbrios, estejam em alerta, estejam posicionados, vigilantes, não saiam do posto. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão bramando, buscando alguém para devorar. Mas nós devemos resisti-lo firmes na fé. Devemos resisti-lo sabendo que as mesmas coisas que estamos a passar, irmãos ao redor de todo mundo também estão passando. Nós estamos entendendo? As mesmas lutas, batalhas, guerras que estamos passando, outros irmãos estão passando também. Nós temos que estar posicionados. A igreja é o corpo de Cristo e como membros deste corpo, precisamos estar posicionados para que juntos nós possamos chegar a alcançar a vitória. Então, nesse tempo, Satanás está tentando nos atrapalhar. Ele está tentando nos enfraquecer, nos desanimar, nos deixar vulneráveis, certo? Ele está agindo covardemente contra nós, de forma covarde contra o povo de Deus. Então, nós temos que estar em alerta. E tudo isso porque nós estamos neste processo para a vitória, nós estamos neste processo para começarmos a usufruir das promessas do Senhor. Eu não estou dizendo que todas as promessas elas se cumprirão nesse tempo. Não. Estou dizendo que isso é uma oportunidade de começarmos a receber da promessa do Senhor. Quarta-feira eu estive a ministrar sobre o dia em que Deus falou a Moisés para separar 12 homens para enviá-los para averiguar a terra que o próprio Deus estava a entregar para o povo. Então, estes 12 homens entraram na promessa e eles trouxeram dos primeiros frutos daquela terra. Então, chegou o tempo, este é o tempo de você começar a usufruir dos primeiros frutos da promessa. Você começa a entrar na promessa, você começa a receber informações da promessa, você começa a usufruir da promessa. Então é o início, é o começo, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E o que é maravilhoso é você começar a receber daquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque mostra que está muito perto, mostra que nós estamos com o pé dentro já.
Falta isso para nós estarmos a usufruir de tudo que Ele prometeu, das suas promessas maravilhosas a nós, feitas ao seu povo, feitas a nós no nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo disso. Por isso que nós devemos nos deixar ser curados, libertos, ok? Tendo as nossas mentes renovadas pelo Espírito Santo de Deus, para que nós não desejemos voltar atrás. Neste tempo, muitas pessoas estão querendo voltar atrás. Diante das batalhas, lutas e guerras, elas querem retroceder. Não retroceda em nome de Jesus. Persevere. Persevere, insista no nome de Jesus. Vamos juntos entrar naquilo que Deus prometeu. Vamos juntos nos apropriar daquilo que já é nosso. Se já nos foi dado, é nosso. Só temos que nos apropriar. Só temos que começar a conquistar. Aí a terra de Canaã já era do povo. Deus havia prometido. Deus havia jurado a eles. Mas eles tiveram o quê? Que enfrentar os desafios para poder entrar naquela terra, se apropriar da terra que já era deles. Deus nos faz promessas. Amém? Glória a Deus por isso. Porém, as promessas são feitas, porém existem os inimigos que tentam nos impedir de entrar nelas, de usufruir delas, de recebê-las. Deus não remove os inimigos. Foi como o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse... Não foi isso. Foi o apóstolo Paulo. Ele disse assim, ó. Uma porta mega dura. Uma grande porta. Uma grande oportunidade me foi aberta para que o evangelho avançasse na cidade. Porém, com muitos inimigos. Veja, Deus abriu aquela megatura, aquela porta grandiosa, porta poderosa, porta maravilhosa, aquele acesso maravilhoso para que o propósito, as promessas de Deus na vida do apóstolo Paulo se cumprissem. Porém, esta porta foi aberta por Deus, mas Deus não removeu os inimigos. Ele não removeu os demônios, as pessoas influenciadas por demônios. Não, o apóstolo Paulo teve que passar por isso, teve que enfrentar, resistir essas coisas. Ei, Deus te fez promessas, mas os inimigos que querem te impedir de entrar nelas não foram removidas por Deus. É você quem tem que ir remover. Sou eu quem devo ir e remover. Agora nós queremos tudo de mão beijada. Não, queridos. Nós entramos na terra prometida com muito suor, lágrimas, enfrentando as dificuldades e prevalecendo. Porque nisto nós fomos sendo formados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Nisso nós vamos sendo preparados, o nosso caráter vai sendo preparado. Nós aprendemos a ser perseverantes, nós aprendemos a ser pacientes, nós aprendemos a ser amáveis, nós aprendemos a ser firmes, nós aprendemos a ter uma fé madura, a nos mover pelo Espírito e não pelos nossos sentimentos, pensamentos ou vontades, a confiar em Deus, a sermos longânimos, a sermos moderados. Aprendemos tudo isso no processo, enfrentando os inimigos. Eu quero te encorajar a perseverar no nome de Jesus. Persevere para que você entre naquilo que Deus prometeu. Comece a colher dos primeiros frutos no nome do Senhor Jesus. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, eu sei que é cansativo. Eu estava alguns minutos atrás orando antes de abrir essa live. Eu estava a chorar junto ao Espírito Santo, porque é difícil, não é fácil. Tá? É difícil, as dificuldades são muitas. Mas aquele que perseverar até o fim, este usufruirá, este receberá daquilo que o Senhor tem prometido. O que nós não podemos é retroceder. O que nós não podemos é nos isolar. O que nós não podemos é ser reprovados. Tem uma frase que a apóstola e eu temos repetido muito neste tempo. Eu olho para ela, ela olha para mim, e nós dizemos assim, um para o outro: tudo pode nos acontecer, mas nós
não seremos reprovados. Nós não seremos reprovados. Porque deserto fala de prova, e nós estamos a passar pelo deserto. Depois que Deus, o Senhor, nos liberta, nos tira do Egito, nos tira da escravidão, do pecado e da morte, há um período em que Deus tira a morte, o pecado, a mentalidade escrava, tira, né, o caráter distorcido, contaminado, as trevas, os vícios de dentro de nós. Este período chama-se deserto, ok? Chama-se processo, e nós estamos nisso. É disso que se trata esse tempo de curar. O Senhor tirando de dentro de nós tudo aquilo que contaminará, que tem potencial de contaminação das promessas do Senhor. Você está entendendo? Se você hoje recebesse o que Deus te prometeu, você seria uma bênção ou você se tornaria uma maldição para a sua família, para a sua vizinhança, para a sua cidade, seu estado, sua nação? Tem uma frase que diz assim: se Deus te desse uma cidade, ele ganharia uma cidade ou perderia um homem? Essa frase, quando eu li pela primeira vez, mexeu muito comigo. Eu chorei. E disse: Pai, o Senhor ganharia uma cidade. O Senhor ganharia uma cidade, eu disse a ele. Se Deus te entregasse riquezas hoje, Ele ganharia um canal aberto para a glória dele, para financiar o avanço do reino dele, ou ele perderia um homem, ou ele perderia uma mulher, ou ele perderia uma família? Se Deus te entregasse hoje aquilo que ele te prometeu, ele ganharia nações, ou ele perderia você e sua família? Sabe, é algo que nós precisamos refletir, e que isso seja um ânimo, seja o combustível para que nós perseveremos para que entremos na vitória, para que entremos na promessa do Senhor. Tudo tem um propósito, e esse tempo de preparo, esse tempo de guerra, de luta, de batalha, de dificuldades, está a revelar o que há dentro de nós, está a revelar o que há no nosso coração, se há fidelidade ou se há infidelidade. Se nós iremos permanecer convictos no que Deus prometeu, ou nós iremos querer voltar atrás. Nós iremos querer voltar para o lugar de onde nós fomos tirados. Deixe Deus tirar de dentro de você tudo aquilo que pode contaminar, tudo aquilo que pode tornar em maldição, transformar em maldição aquilo que Ele prometeu. Lembre-se que o que Ele prometeu é para a glória dEle, que você é o projeto de Deus, sua família é projeto de Deus nessa terra, para que o conhecimento da glória dEle seja manifesto a todos, através da sua vida e da sua família. Então não desista, insista, não retroceda, avance. Devemos persistir, ter persistência, para podermos entrar na promessa do Senhor. Amém? O exemplo de homem persistente que eu quero compartilhar convosco, e já vou contar o dia que eu, pela primeira vez, expulsei um demônio. Expulsei mesmo, entendeu? O exemplo de homem mais persistente que há é Jesus. Oh, como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é maravilhoso. Jesus nunca desistiu. Nunca desistiu. Se hoje você e eu estamos aqui conectados, falando sobre Ele, compartilhando de todas essas coisas, é porque Ele não desistiu. Ele não desistiu. Jesus não desistiu e nós fomos abençoados. Se você não desistir, quem será abençoado? Quais pessoas serão abençoadas? Quais cidades serão abençoadas? Quais estados serão abençoados? Quais nações serão abençoadas?
Não desista. Não tem a ver com você. Escute, não tem a ver com você. Tem a ver com povos, línguas e nações. Tem a ver com famílias que serão tocadas através do que Deus fará na sua vida, do que Deus está fazendo hoje na sua vida. Então não desista. Não desista. Tenha persistência. Não volte atrás. Avance mesmo cansado, cansada, mesmo triste, mesmo desanimado, desanimada, mesmo sem foco certo, sabe? Sem certeza. Ai, já perdi a certeza, eu não sei se vai dar certo, mas insista, insista, insista. Persista em nome de Jesus. Jesus não desistiu de nós. Quem somos nós para desistirmos dele? Quem somos nós para desistirmos das pessoas? Quem é você para desistir de Jesus? Quem é você para desistir das pessoas? Insista, persista no nome de Jesus. Jesus enfrentou muitas coisas. Coisas que talvez nós nunca enfrentaríamos. Nunca enfrentaremos. Jesus enfrentou fome. Jesus enfrentou o diabo face a face. Jesus enfrentou uma multidão, enfrentou um exército de homens e mulheres religiosos, enfrentou críticas, chamaram Jesus de diabo, de Satanás, que ele estava a expulsar demônios pelo poder do diabo, Beelzebul, príncipe dos demônios. Chamaram ele de próprio Beelzebul, pai das moscas, pai dos demônios. Jesus foi chamado de louco. Jesus foi caluniado, desprezado. Jesus, ele foi ameaçado de morte tantas vezes. Quase jogaram ele de cima de um monte. Só porque ele disse que ele é o Filho de Deus. Veja quanta resistência ele enfrentou. Foi abandonado pelos seus discípulos. Multidões o seguiam, de discípulos. Mas por causa de uma ministração, de um ensino, que as pessoas não gostaram porque não agradaram elas, não eram o que elas queriam ouvir, mas era o que elas precisavam ouvir, muitos abandonaram Jesus. O ministério de Jesus, que estava crescendo, diminuiu absurdamente. Jesus, ele se dedicava a pregar, a ensinar e a mostrar as coisas. Mas muitos discípulos viam, ouviam, sentiam, mas não conseguiam receber aquilo, não conseguiam viver aquilo. Então enfrentou também a dureza dos corações dos discípulos. Então veja quantas coisas Jesus enfrentou. Mas ele desistiu? Claro que não. Ele persistiu e insistiu. E hoje você e eu podemos usufruir de todas as promessas que ele tem para nós. Então não desista. Não desista porque você está triste, está desanimado, está desanimada, está cansado, está cansada, ou está sendo incompreendido ou incompreendida. Não desista, insista, persista. É tempo disso, é tempo de persistência. Nós queremos vitória, mas não queremos guerrear, batalhar, lutar. Temos que lutar, temos que batalhar, temos que guerrear. Aquele que entra para vencer, vence. Aquele que luta tem capacidade de vitória. Você tem capacidade para vencer. Não esqueça disso. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E eu quero relatar aqui o dia que Jesus entrou em uma igreja, uma sinagoga, uma reunião, e um homem ficou endemoniado. Você quer ouvir? Lucas capítulo 4, do verso 33 ao 37. Já vou contar a história, tá? O dia que eu expulsei demônio. Eita.
E escrito está, Lucas 4:33. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritava em alta voz. Isso aqui é aquele demônio que faz palhaçada, né? Aquele demônio que faz show, que é violento, que grita, que acusa todo mundo. Verso 34. Olha o que ele dizia. Olha o que ele disse para Jesus. Olha só o que ele disse. Deixa-nos sozinho. O que significa? Que era mais de um. Um estava falando, mas havia mais demônios debaixo da autoridade daquele que estava falando. Era uma falange de demônios. Ok? Deixa-nos sozinho. O que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? Questionou a Jesus. Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha, rapaz. Agora imagine comigo essa cena. Jesus entra na sinagoga, o homem fica endemoniado e começa a gritar todas estas coisas. Deixa-nos sozinho. O que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? O que nós temos em comum contigo? Por que tu está aqui? Vieste para nos destruir? Você veio para nos destruir? Eu sei quem tu és, ó. Eu sei. Tu és o Santo de Deus. Uau. Uau. Demônios são seres que oferecem resistência. Demônios são seres que fazem de tudo para não perderem a casa deles. Eles têm as pessoas por casa. Tudo bem? Estes se alojam na mente, nas emoções, nas vontades da alma, né? Na alma humana. E começam a controlar as pessoas a partir disso. Esse homem estava possuído por um demônio. Por isso que o demônio conseguiu se expressar através da boca dele. Verso 35. Jesus o repreendeu. Jesus ofereceu maior resistência contra o demônio. Você viu que quando Jesus entrou na sinagoga, o demônio já começou a resistir a Jesus. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O que você veio fazer aqui? O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Você está entendendo? E Jesus ofereceu maior resistência, repreendendo. Olha o que Jesus disse. Cala-te, sai dele. Cala-te e sai dele. Aleluia. E quando o demônio jogou no meio, saiu dele e não feriu. O que significa? Que o demônio ficou descontrolado e o corpo da pessoa caiu. O demônio saiu. O corpo da pessoa caiu. Resultado, foi livre. Amém? A pessoa não se machucou, não foi ferida. Tá? Verso 36. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo, olha o que eles diziam. Que palavra é esta? Ou que ensino novo é este? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama percorria por todos os lugares ao redor daquela região. As pessoas ficaram admiradas. As pessoas elas não tinham visto aquilo, ainda não tinham visto aquilo. Elas iam no culto, iam para o culto, saíam do culto, voltavam para casa, iam com o demônio, cultuavam com o demônio e voltavam para casa com o demônio. Não eram livres. Pense comigo quanto tempo esse homem passou nessa situação. Mas quando Jesus chegou, chegou com autoridade e poder. Eles nunca tinham visto isso. Eles ficaram admirados. Eles ficaram perplexos, atônitos. Estamos a entender? Você precisa de autoridade e poder na sua vida. Só se pode resistir ao diabo com autoridade e poder. E a autoridade e poder é dada por Jesus e é dada a discípulos. Amém? Autoridade e poder é dada por Jesus a discípulos. Lucas capítulo 10, Jesus olha para os seus discípulos e diz: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. Que é isso? São hierarquias demoníacas. Subjugar todo o poder do diabo e não sofrer nenhum dano. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Você precisa de autoridade e poder de Jesus na sua vida para poder resistir ao diabo e prevalecer. Veja, Jesus repreendeu o demônio com autoridade e poder. Com autoridade e poder. Ele não tinha apenas poder, ele tinha autoridade e poder. Ele não tinha apenas autoridade, ele tinha autoridade e poder. Há muitas pessoas que têm autoridade, mas não têm poder, porque ainda não foram revestidas de poder, por meio do batismo com o Espírito Santo. Há outras pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Têm poder porque foram revestidas de poder, batizados com o Espírito Santo, mas não estão submetidos a uma autoridade espiritual. Não tem paternidade espiritual. Não tem compromisso com uma igreja saudável, uma família espiritual. Anda solto por aí, anda solta por aí, andando de igreja em igreja, igreja em igreja, altar em altar. Você está entendendo? E no reino espiritual só tem autoridade quem se submete a um homem, uma mulher de autoridade. Esse adquire autoridade. Então nós vemos esses dois extremos. Gente que tem autoridade, mas não tem poder. Gente que tem poder, mas não tem autoridade. Nós temos que ter autoridade e poder. Poder e autoridade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá então. O dia que eu expulsei pela primeira vez um demônio, eu tenho certeza que saiu. Eu já me desligado da Igreja Batista. Um pouco antes, alguns meses antes, eu tinha sido revestido de poder, batizado com o Espírito Santo. Quem sabe em um dos próximos episódios eu relate mais uma vez, dessa vez aqui no Tempo de Curar, como eu fui batizado com o Espírito Santo, fui revestido de poder. Então eu já havia sido revestido de poder, já orava em novas línguas, estava a buscar o Senhor. Isso foi em meados de 2020. Então, já tinha passado por todas as demais experiências que eu relatei em episódios anteriores, que você pode estar a assistir depois e compartilhar também, certo? Como, por exemplo, o dia que eu fui ajudar a expulsar um demônio, fiquei segurando o demônio, né? A pessoa endemoniada lá no chão, estava super forte. A pessoa estava super forte. Ele faltava me jogar para cima. Também relatei o dia que eu levei entre 5 a 12 horas para tentar expulsar 7 demônios de uma criança de 12 anos de idade. Também relatei o dia que eu fui tentar expulsar um demônio, e ele pregou para mim. Todos esses são relatos antes do batismo com o Espírito Santo. Então, eu já não estava mais na Igreja Batista. Já havia pedido a bênção, já havia sido liberado, e estava a buscar o Senhor. Buscar o Senhor de todo o meu coração, junto com a minha família em casa, fazendo cultos domésticos. Ainda não tinha, eu ainda estava recebendo instruções do Senhor sobre o ministério, certo? E eu estava debaixo de uma autoridade. Uma autoridade de um apóstolo. E aí, uma vizinha ao lado, ela ia fazer uma tarde de louvor na casa dela. Tem igreja que tem esse costume, né? Chamar os irmãos para fazer uma tarde de louvor, e ali louvam, cantam uma palavra, cantam, né? Louvam, e aí abrem uma palavra e depois, amém. Termina aquele momento, com um lanche ou não. E aí, ela me chamou e eu fui. Eu tinha passado minha vida toda congregando em igrejas, 2 igrejas, né? Primeiro, fui criado na Assembleia de Deus, só que era muito criança. Depois saí da Assembleia, visitei 1 ou 3 vezes a Igreja da Graça, mas não firmei. Mas aí havia passado 8 anos na Igreja Batista, Então não tinha costume de visitar outras igrejas, então tive contato ali, né, com irmãos de outras igrejas. E ali fui, bem tímido e tal, assisti aquele momento e tá. E aí
Não, ainda não era consagrado, não era consagrado pastor, não. E aí o que acontece? E aí a vizinha falou assim: irmão Mateus, ora aqui você pode orar aqui pelo meu sobrinho? Aí eu falei: claro, posso sim. Quando eu fui orar pelo sobrinho da vizinha, a irmã da vizinha, tia do homem, né, do sobrinho, ficou endemoniada. Você acredita? Ficou endemoniada. Eu não esperava aquilo. Quando eu comecei a orar e soprei sobre assim, pronto, lembrei. Eu estava com dores nas costas, tinha um problema muito grave na coluna. Inclusive, adquiri no Maranhão esse problema e veio para Boa Vista para tentar tratar. E aí foi esse problema que ela pediu para mim orar. Pronto, obrigado, Espírito Santo. O Senhor vai me lembrando. Quando eu soprei nas costas dele, a tia dele que estava atrás dele, para ficar ali como apoio, caso ele caísse, ficou endemoniada. Quando eu olhei, a mulher começou a se entortar toda, queridos. Meu Deus do céu. E aí? E aí que eu, no grito, comecei a gritar com o demônio, né? Primeira vez, aquela euforia, aquela emoção. Eu, garras pra trás, garras pra trás. Gritando, garras pra trás. E aí, já tortou o braço já e colocou as mãos pra trás amarrado. Ó, preste atenção a diferença quando você está debaixo de uma autoridade e tem poder de Deus. Quando você tem autoridade e poder, ninguém precisa segurar o demônio. Nossa, mas eu fiquei muito feliz. O demônio estava ordenando no nome de Jesus que o demônio colocasse as garras para trás amarrado e o demônio estava amarrado. Uau! Foi uma experiência maravilhosa. E eu ali, né, afoito, empolgado, porém tentando manter a calma para aparentar, né, que estava tudo sob controle, que eu não estava naquela euforia. E aí eu falei: quem é você? Eu sou Exu Caveira, tal. Falei: o que você queria com esse homem? Eu ia matar ele hoje, se ele não tivesse vindo eu ia matar ele. O espírito maligno falou na boca da mulher lá. Eu ia dar uma facada no meio da costa dele hoje, nessa noite. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: por quê? Falei: fizeram uma obra para ele no Maranhão, que ele tinha concorrido, né, na política no Maranhão. Acho que foi algum cargo lá eleitoral. E para ele não ganhar, fizeram muita coisa. Inclusive aquele problema na coluna dele era devido a obra de feitiçaria que tinham feito no Maranhão para ele, né? O Maranhão tem regiões que é muito comum essas artes mágicas, né, satânicas. E aí o que acontece? O espírito estava rastreando ele para matar ele, entendeu? Ele já tinha sofrido acidentes, o Senhor já tinha manifestado a sua misericórdia por ele. E eu falei: olha, você vai embora agora no nome de Jesus. Eu falei: eu vou soprar e o poder de Deus vai te tirar para fora. E 1, 2, 3 e a mulher caiu. Quando voltou já sã, livre do demônio, para a glória e honra do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então essa foi minha experiência, tá? Já com autoridade e poder. Não precisei segurar o demônio. O demônio só falava quando eu mandava. Lembra? Jesus disse: cala-te. Então o demônio, calou. Só falava quando Jesus permitia, tá? Tem gente que tem preconceito e fala assim: esse negócio de ficar entrevistando o demônio. Não é entrevista a demônio, queridos. Ninguém está entrevistando o demônio. Se fosse algo ruim, errado, reprovado, Jesus não teria feito um gadareno. Qual é o teu nome? Não perguntou qual é o teu nome? Aí o demônio falou: são legiões, porque somos muitos. Então, Jesus, ele fez perguntas pelo Espírito. Então, o ministro, a ministra, o servo do Senhor, a serva do Senhor, também, impulsionados pelo Espírito, podem fazer perguntas. Que não deve ficar, né, fazendo perguntas que não tem nada a ver. Mas, se você quer descobrir de onde veio, quem enviou, para qual propósito, o que ele estava planejando fazer, quais áreas estava agindo, você pode perguntar. E o Senhor ali
vai lhe dar instrução de como perguntar, quando perguntar, certo? E vai confirmar se é verdade ou não, tá? Porque demônios enganam e são mentirosos, são muito mentirosos. Por isso, cuidado. Você tem que estar 100% na dependência do Espírito Santo para realizar isso. Houve uma vez uma cruzada, isso já estava com o ministério e tudo mais. Bem no começo do ministério, nós fazemos muitas cruzadas. Em um ano chegamos a fazer 5 cruzadas. E diversas pessoas passaram. E houveram muitos demônios que manifestavam. E uma vez, uma certa feita, eu quero concluir com isso para orar. Uma senhora que estava sem comer, não conseguia comer de jeito nenhum, porque o demônio segurava o apetite dela. Na verdade, segurava o estômago dela. Tinha fome, mas quando ia comer, a comida inchava na boca dela. E quando eu pus a mão nela, endemoniou. E aí o que acontece? Perguntei, quantos são? Falaram, é só 2, só somos 2. Na hora você falou, é mentira. São 6. Eu falei, são 6 mentirosos. Aí o demônio, você nos descobriu. Tá entendendo? Então eles resistem, eles fazem de tudo para não sair. Às vezes eles são espertos, queridos. Muita atenção nisso. Eu estou falando aqui abertamente, são coisas que você, como um filho de Deus, pelo menos uma vez na sua vida vai experimentar. Você vai estar num ambiente, né, que alguém vai ficar possesso e você já vai lembrar, o apóstolo falou naquela live lá no Tempo de Curar, episódio número 27, no dia que ele relatou as experiências dele. Você vai lembrar, você vai ter entendimento. Infelizmente, em muitos lugares não se menciona isso, não se fala sobre isso. As pessoas elas têm medo dos demônios, têm medo do diabo. Não fala o nome dele não. Que isso? A Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus foi manifesto. Foi para desfazer todas as obras do diabo. Marcos 16, o Senhor nos enviou para expulsar os demônios. Expulsar demônio ou demônios é uma ordem de Deus a todos os discípulos, todos os cristãos. Mas tem cristão que não faz isso. É o demônio manifestando e a pessoa saindo correndo. Então, você vai, pelo menos uma vez na sua vida, você vai ter uma experiência assim, tá? Se você correr, você é um impostor, é uma impostora, não é de verdade. Precisa ser de verdade. Às vezes está na escola e ali começa a manifestar demônios, entendeu? E ali, professores, diretores sabem que aquilo não é natural, é sobrenatural, vão procurar nas salas. Tem algum cristão aqui? Tem algum crente aqui? E aí você vai estar lá, né, na faculdade, ou até dentro do Uber, que nem tem experiências, né? Não minhas, nunca nenhum Uber endemoniou comigo, não, lá dentro. Graças a Deus, vai se endemoniar, out! Vai ter que sair no nome de Jesus. Mas no mercado, no shopping, entendeu? Até mesmo no hospital, você está ali consultando, de repente chega alguém endemoniado. Você sabe que é demônio. Lá, 5 homens para segurar uma criança de 10 anos. Que isso? É demônio. E aí, você vai, entendeu? Aplica injeção para dormir e não dorme. É demônio. Quem é que vai expulsar? É você que está lá consultando. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, veja bem. Os demônios, eles oferecem resistência. Sim. Às vezes, eles fingem que é somente um. Só um. Aí você pega e faz assim, sai. Aí vai embora. Você tem autoridade, poder, a pessoa volta ali. Mas ficou 4 para trás. Ficaram 4. E aí? A pessoa vai embora com 4 demônios. Ela tinha 5, vai embora com 4. O que foi embora vai voltar. Tá? O que foi embora vai voltar e vai voltar com mais 7. Aí, de 5, passou a estar agora com 12. Você está entendendo o cálculo? Misericórdia, queridos. Então, e mais uma coisa. Todas as vezes que você for expulsar um demônio e você expulsá-lo, certifique-se de que aquela pessoa ela ouça o evangelho. Você tem que pregar o evangelho àquela pessoa e tem que levar ela a Cristo. Porque se uma casa vazia é uma oportunidade do demônio voltar. Agora, se a casa for preenchida,
o espírito da pessoa for preenchido pelo Espírito de Deus, a alma dela, cada área da alma dela for preenchida, o corpo dela, os demônios não poderão voltar. Amém? Não sejamos irresponsáveis de orar pelas pessoas, elas serem livres dos demônios, mas deixarmos elas vulneráveis para que eles voltem. Agora, se a pessoa disser, não estou pronto, depois você explicar tudo, dizendo, olha, você disse que não está pronto, vai ser mentira, ninguém está pronto até que o Espírito Santo prepare essa pessoa, prepare a pessoa. Então, se você continuar nesse estado, os que foram vão voltar. E se voltar, você está ciente, porque você não quis ao Senhor, você quer brincar. Então, depois eu não vou orar por você. Depois que você vier de novo endemoniado e demoniada, é responsabilidade totalmente sua. Enquanto você não quiser Jesus, não vou mais orar por você. Porque senão, é assim que legiões vão sendo formadas. Sai 7, volta, né, os 7 e com cada um mais 7. Aí já de 7, 49. Entendeu? Aí sai 60 e volta cada um dos 60 com mais 7. É assim que se formam legiões. E legiões podem matar pessoas. Tá? Então nós não sejamos irresponsáveis no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Ah, como eu queria ter ouvido isso lá no começo. Eu não tinha cometido erros. E como esse, né? De só expulsar o demônio e deixar a pessoa vulnerável. Mas não, temos que pregar o Evangelho a elas e levá-las a Cristo Jesus, para que elas sejam cheias do Espírito Santo. E se for batizado com o Espírito Santo na hora, melhor ainda. Amém? Melhor ainda, porque é um revestimento de poder. E onde o poder de Deus está, Satanás, ele não consegue ter acesso no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então tá aí, o dia que eu expulsei o demônio pela primeira vez, na autoridade e no poder do nome de Jesus, o Rei da Glória. Foi uma experiência maravilhosa. Depois disso eu comecei a crescer cada dia mais no ministério, na verdade, nesse ofício, né, de libertação. Sempre gostei de curas e milagres, mas o ofício de libertação também, o Senhor me preparou muito, muito mesmo. E louvado seja o nome do Senhor. Já enfrentei cada coisa, queridos. Talvez nos episódios seguintes eu possa abrir algumas coisas depois. Amém? Deixa eu orar por você no nome de Jesus. Eu declaro e decreto graça do Senhor sobre a sua vida. Favor do Senhor operando em ti, por ti, através de ti. Haja luz do Senhor na sua vida. E que no nome do Senhor Jesus, durante todo o processo, esse processo que estamos a passar, nós perseveremos. Haja perseverança na sua vida. Haja perseverança na sua família. Ouça a voz do Senhor e obedeça em nome de Jesus. Que venha saúde amanhã e sempre. Os doentes sejam curados. Os oprimidos sejam livres. E os fracos sejam fortalecidos, renovados pelo Espírito. Assim oramos. Assim eu declaro e decreto na sua vida, sobre a sua vida e família. Em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Estaremos de volta amanhã, às 13 horas do horário local, às 14 do horário de Brasília, certo? No nome de Jesus. E às 18 horas, esta live, que está sendo gravada pelo Instagram, ela será reprisada lá no YouTube. Ainda não é inscrito lá no canal do YouTube? Corre lá, @PennyChurch, se inscreva, ative o sino e receba todas as notificações. Lembrando que estamos em propósito, as meditações também estão sendo postadas lá, tá bom? Curte lá no nome de Jesus, compartilhe também no nome de Jesus. E vamos juntos viver o reino de Deus aqui agora, uma vida no Espírito, uma vida avivada, uma vida cheia de Deus, o Espírito Santo conquistando tudo aquilo que Ele já nos deu, nos apropriando na realidade de tudo que Ele já nos deu, e diabo nenhum vai nos atrapalhar no nome de Jesus. Shalom, fui!